Olá, boa tarde. As mudanças geradas pela reforma trabalhista foram discutidas em audiência pública nesta segunda-feira na Comissão de Direitos Humanos. Depois de 6 meses da reforma trabalhista, que balanço pode ser feito de seu impacto no mercado de trabalho? Cresceu o número de empregos? A economia acelerou? Caiu a quantidade de processos na justiça trabalhista? O que nós temos é o aumento do desemprego, com um índice que avançou 1,3 pontos, 1,3% a mais do que o último trimestre do ano passado. Isso representou 1,5 milhão de pessoas a mais sem ocupação. Há uma pressão muito grande por demissão por acordo mútuo. Isso aparece na indústria, na educação, inclusive, banco de horas na produção, através de acordos individuais, a pressão é permanente, banco de horas final de semana, acordo de redução de jornada com redução dos 30 minutos do almoço, então negocia, você reduz a jornada, mas também reduz o almoço. Para este juiz, ultimamente, em muitos julgamentos de causas trabalhistas, a pressão por acordo está levando a descumprimento de direitos básicos e a prejuízos para os demitidos. Quer dizer, o empregador deixa de pagar isso no tempo, não recolhe imposto, não recolhe o fundo de garantia, não recolhe nada, depois vai para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem meta para fazer acordo, o juiz tenta fazer o acordo, os advogados estão ali interessados em fazer o acordo, o empregador está interessado em fazer acordo porque ele vai ter uma economia de 80% a 90% daquilo que deixou de pagar. Segundo esta pesquisadora, os sindicatos estão sendo prejudicados com o fim do imposto sindical. Já para este procurador, o objetivo de reduzir as disputas na justiça não é tudo. Ele também mostrou que o percentual brasileiro de demissões que levam a processos judiciais não é tão elevado, se comparado a países como a Alemanha, por exemplo. De cada 100 desligamentos, em 85 casos, as partes não têm nada a reclamar uma da outra e em 15 tem. Às vezes com razão, às vezes sem razão. Mas esse objetivo, obviamente, só é positivo quando ele é alcançado através de uma evolução social, de um elevado índice de cumprimento espontâneo da lei, onde as pessoas cumpram a lei sem ser compelidas pela justiça. Está marcada para amanhã, às 3 da tarde, sessão do Congresso Nacional. Deputados e senadores devem votar a criação de cargos em órgãos de segurança pública. Os parlamentares também vão analisar vetos, entre eles um sobre regras para a produção de polpas e sucos de frutas. Os parlamentares devem analisar veto parcial do presidente Michel Temer ao projeto de lei que incentiva a comercialização da produção de polpa e de suco de frutas pela agricultura familiar. O projeto, aprovado em março pelo Senado, cria normas e regulamenta o setor. Pelo texto, seriam beneficiadas apenas cooperativas e associações de agricultores familiares, mas o veto retirou essa restrição. Também está na pauta projeto para a criação de 231 cargos e funções, 67 para o Gabinete da Intervenção Federal no Rio de Janeiro e 164 para suprir demandas do governo federal com a criação do Ministério da Segurança Pública. Senadores e deputados devem votar também um projeto de resolução do Congresso que cria a Jornada Nacional de Controle Externo. O objetivo é promover a cada 2 anos debates para uniformizar entendimentos e analisar jurisprudências sobre temas relacionados ao controle externo e à administração pública. A campanha Maio Amarelo foi criada para chamar a atenção da população para os acidentes de trânsito e ilumina de amarelo edificações e monumentos de todo o Brasil. O Congresso Nacional não ficou de fora da campanha. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os acidentes de trânsito estão entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo. O trânsito mata todos os anos mais de 1.200.000 pessoas, 40 mil delas só no Brasil. E é a segunda causa de morte entre jovens e adultos com faixa etária entre 15 e 39 anos. Para conscientizar a população sobre esse problema, o Congresso ficará iluminado de amarelo durante o mês de maio. Maio Amarelo é fundamental, porque as pessoas não podem fazer do trânsito uma arma. Não podem pessoas continuarem sendo mutilados, sendo vítimas. Vão lembrar só no mês de maio? Não. Nós temos que lembrar todos os dias. Incidente nas estradas. Todo momento que você embarcar num carro, numa moto, num caminhão,
Trata de ser o motorista, trata de ser atencioso, não fica pegando o celular, ligando o som, ligando isso, ou bebendo. E aí sim, infelizmente, vai acontecer uma tragédia. Quem vai te esperar sorrindo, quem está te dando um tchau sorrindo, pode de repente te receber chorando. Então não faça isso. Venha junto com a gente, vamos fazer o melhor no trânsito, diminuindo o acidente. Você pegar todas as guerras em curso, elas não mataram tantas pessoas quanto o trânsito brasileiro mata. Então, rodovias, dentro da cidade, é muito importante esses usuários terem a noção e estarem sempre sendo alertados do perigo que é dirigir de uma forma, vamos dizer assim, mais agressiva. No Senado, há vários projetos para tentar reduzir o número de acidentes de trânsito. Entre eles, a proposta que torna crime hediondo o acidente com vítima fatal provocado por motoristas que ingeriram bebidas alcoólicas ou que estavam sob a influência de drogas. O carro é uma arma por motoristas irresponsáveis ou despreparados. Morre quase o mesmo número de pessoas vítimas de balas, de tiros, de assassinato, quanto pessoas vítimas de acidente de trânsito. Não dá para zerar, mas esse número poderia ser muito menor se tivéssemos uma boa educação dos motoristas. Para mim, é a hora de nós trabalharmos no Maio Amarelo a conscientização. A participação masculina nos afazeres domésticos vem aumentando, mas, na média, as mulheres ainda dedicam o dobro do tempo que os homens às tarefas de casa e cuidados com crianças e idosos. Cuidar dos filhos, limpar a casa, lavar, passar, cozinhar. Tarefas só de mulheres? Os dois podem contribuir. A maioria dos homens explora muito a mulher. Lavo o banheiro, limpo casa, lavo a área, faço questão de ajudar minha mãe. Eu tenho amigos homens que nem chegam perto da cozinha, tem que ficar tudo dependendo da mulher. Nós trabalhamos fora, temos filhos, cuidamos em casa, cuidamos dos filhos. A primeira a acordar, a última a dormir, né? Infelizmente o homem precisa acordar para a realidade, né? De vez em quando eu cozinho. Aqui acolá, limpo o chão, lavo uma roupa, lavo uma louça. Mas é muito difícil, quem faz isso mais é minha mulher. Na casa do Rodrigo e da Valesca, não tem essa de um trabalhar mais que o outro, não. Casados há 5 anos, os dois trabalham fora e dividem igualmente todas as tarefas de casa. Meu marido faz tudo que eu faço em casa, exatamente igual. Coloca ela para dormir, dá banho nela, troca a fralda dela, a gente faz tudo dividido por igual. Fui fazendo, fui me adaptando, né? Para que a gente levasse a vida da melhor forma possível, né? Os dois concordam que a divisão de tarefas ajuda e muito a evitar o estresse em casa. E eu não preciso chegar em casa e ficar... Fulano fez isso, fulano fez aquilo, porque aí estressa mais ainda, né? Vamos carregar o piano, porque o piano é pesado, vamos dividir o peso do piano para que todo mundo, né, consiga carregar esse piano, para que seja, no final das contas, uma coisa leve, né? O problema é que nem todos estão dispostos a ajudar a carregar o piano. No geral, são as mulheres que ainda pegam no pesado em casa. É verdade que o número de homens realizando trabalhos domésticos cresceu. Mas as mulheres ainda dedicam quase o dobro do tempo que eles às tarefas do lar, mesmo considerando as que trabalham também fora de casa. Em média, as mulheres gastam quase 21 horas por semana com tarefas domésticas, enquanto que entre os homens, a média não chega a 11 horas. A PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, também mostra que as filhas e enteadas trabalham muito mais em casa fazendo afazeres domésticos e de cuidados do que os filhos e enteados. Olha só, então nós estamos repetindo esse padrão com os nossos filhos. E não é só o trabalho físico, não. Pesa sobre as mulheres uma outra responsabilidade. É o que a cartunista francesa Emma chama de carga mental. As tirinhas publicadas no Facebook dela e traduzidas no Brasil viralizaram em vários países do mundo, principalmente porque mostram o peso invisível que as mulheres carregam de gerir as tarefas, ou seja, o peso de pensar o que precisa ser feito. Carga mental excessiva que adoeceu a Lidiana, que nós mostramos ao lado do marido no início dessa reportagem.
Ela tem 3 filhos homens. Paulo, faz isso. Erickson, faz aquilo. Luciano vai lavar o banheiro. Então, eu fico mais estressada se eu ficar pedindo para eles. Eu prefiro fazer logo. E o estresse, ele causa muita coisa na gente. A gente se estressa muito rápido e adoece, entendeu? Eu, quando eu estava trabalhando e fazia as coisas dentro de casa, eu tive depressão em cima do pânico. A história de, meu companheiro me ajuda em casa, né? Eu tenho um companheiro que me ajuda. A ajuda é a desresponsabilização, né? Aquela outra pessoa que compartilha com você daquele ambiente familiar, ela precisa se responsabilizar por um número X, né, de tarefas. Eu vejo as minhas outras colegas, fulano não ajuda, fulano não faz nada, fulano fica só assistindo. E algumas amigas até falam, né, traz o Rodrigo para conversar com fulano, quem sabe, né, ele ajuda. Morreu nesse domingo em Brasília, aos 93 anos, o ex-senador Epitácio Cafeteira. A família não informou a causa da morte, mas disse que Cafeteira estava com a saúde debilitada. O político maranhense faleceu em casa. Epitácio Cafeteira nasceu em João Pessoa, mas a carreira política teve como base o Maranhão. Em 1962, foi eleito suplente de deputado federal, chegando a assumir o cargo. Ele também foi prefeito de São Luís, governador do estado e senador em 2 períodos, 91 a 99 e 2007 a 2015. O corpo de Epitácio Cafeteira será velado em São Luís, na Assembleia Legislativa do Maranhão. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, divulgou nota na qual manifesta solidariedade à família de Cafeteira. Eunício afirma que todos devem seguir o exemplo do trabalho do político maranhense em favor do desenvolvimento de seu estado. O governador do Maranhão, Flávio Dino, decretou luto oficial em homenagem à Cafeteira. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.